A paz do Senhor, povo de Deus, que Deus abençoe a vida de todos. Eu estou aqui nesse monte aqui de oração, para que daqui a pouquinho nós venhamos orar e clamar a Deus em favor da sua vida. Mas também vim para entregar diante de Deus os pedidos do projeto de vida 2025, né? O projeto que nós iniciamos no mês de novembro e encerramos no final do mês de dezembro, no dia 29 de dezembro, no domingo. Então, nós vamos estar entregando esses pedidos na mão de Deus. Independentemente de você tenha já entregado a sua cartela ou não, não tem problema, depois você entrega, você que ainda não entregou, e nós também vamos estar em outra oportunidade trazendo aqui para o monte, e com certeza também Deus vai estar alcançando, porque nós vamos orar para que Deus possa ir de encontro aí à sua causa. Mas eu quero trazer para vocês nessa tarde, nesse dia, né, melhor dizendo, a respeito de uma campanha que nós vamos dar início amanhã. Amanhã, dia 14, terça-feira, dia 14, será o primeiro dia dessa campanha. A campanha do pão da revelação. Eu trouxe o pão está aqui também. Daqui a pouquinho nós vamos apresentá-lo a Deus, a fim de que Deus possa consagrar esse pão. Mas antes de orarmos e pedirmos a Deus para consagrar, eu quero que você vá lá no livro de Lucas 24, Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, é o último capítulo, onde fala a respeito dos discípulos que iam a caminho de Emaús. Então, aqui no capítulo 24, no verso 13 e diante, a Bíblia diz assim, nesse mesmo dia, iam dois dele para a aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém, 70 estádios. Quer dizer, tinham em torno de uns 11 quilômetros. Iam falando entre si tudo o que havia acontecido entre eles. Indo ele falando entre si, fazendo pergunta um ao outro, o próprio Senhor Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados. Eles não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Eles pararam, entristecido. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhes: é tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nestes dias? Perguntou ele, o Senhor Jesus: quais? Responderam eles: as que dizem a respeito de Jesus de Nazaré, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e os crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse que redimisse a Israel, mas agora, além de tudo isso, que já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam, foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjo que diz estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e, achando-se assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus o disse: ó tolos, e tardio de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde ia, fez ele como que ia para mais longe. Ele, porém, o insistiram, dizendo: fica conosco,
pois é tarde e o dia já se declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe deu. Os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu diante deles. Então, presta atenção. Eu quero ser preciso aqui para que nós venhamos entender, para que você venha entender o sentido desse propósito. 2 discípulos, dentre aqueles que caminhavam com Jesus, andavam com Jesus 3 anos aproximadamente, porque foi esse os anos que se ocorreram o ministério de Jesus. Então eles andaram com Jesus durante 3 anos. E além do mais, eles já tinham o conhecimento das profecias, do que os profetas diziam, do que era falado para eles, né, através dos pergaminhos, através da palavra que era anunciada, né, com respeito aos feitos passados. Mas ainda assim, com tudo isso, com todas as profecias que dizia que viria aquele, que seria o Cordeiro de Deus, e faria o sacrifício perfeito, e que se entregaria por todos nós, por todo pecado, e venceria. Seria uma morte de forma crucial, um grande sacrifício, enfim. Tudo isso tinha sido já anunciado para eles, mas eles não atentavam, nem ao que havia sido dito, e nem aos fatos dele ter vivido com Jesus durante um longo percurso da sua caminhada, né, durante os 3 anos do seu ministério. E aí o que faz surpreender é que eles, mesmo estando com Jesus, mesmo sabendo de toda a profecia, ainda assim eles tomaram a decisão de caminhar e seguir seu próprio caminho, a sua própria direção. Eles voltaram para Emaús. Emaús, o significado de Emaús, quer dizer fonte de águas quentes. E a fonte de água quente, entendemos, meu irmão, que é conforto, né? Por exemplo, a pessoa numa banheira, né, de hidromassagem, chega cansada, estressada do seu trabalho, do seu afazer diário, aí ela vai para a banheira de hidromassagem com água quente, né, morna, quente, enfim. Ela vai relaxar, é um conforto para ela, para o corpo, para o físico, né, algo atrativo. Mas a ordem de Jesus era para que eles e todos os outros discípulos ficassem em Jerusalém, todos reunidos e todos juntos. Então isso era uma ordem de disciplina e de obediência, mas eles não atenderam nem deram ouvido. Então eles quiseram seguir segundo os seus próprios conselhos. Bom, Emaús, o caminho para onde eles iam, lugar de conforto, fonte de águas quentes, que quer dizer o significado de Emaús, e Jerusalém, lugar de paz, significado. Então, faz-se a pergunta, a pessoa tem conforto, mas ela não tem paz, do que adianta, né? Do que adianta ela ter conforto e não ter paz? Ou melhor, do que ela ter todos os seus atrativos, aquilo que sacia o seu ego, o seu eu, a sua vontade, mas não ter paz? Do que adianta? Agora, por outro lado, a obediência, ficar em Jerusalém, quer dizer lugar de paz, quer dizer ainda que ela não tenha conforto, ainda que ela tenha confronto, ainda que ela sofra, enfim, como Jesus sofreu, passe por situações e condições difíceis e adversas, ainda que ela passe por tudo isso, mas é lugar de paz. É como o próprio rei Davi mesmo orou, né, lá no Salmo 91, no versículo 7, e que disse, né, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, eu não serei atingido. Quer dizer, paz. Pode vir a luta que for, o problema que for, pode vir a adversidade que for, eu vou vencer porque eu estou em paz. Então paz é melhor que conforto.
E era isso que Jesus havia proporcionado para ele, que eles estivessem no lugar de paz em Jerusalém, mas isso devia a ele, cabia a eles simplesmente a obediência. E daí eles não quiseram obedecer, então eles foram para o conforto, quer dizer, aquilo que seria melhor para eles agora de imediato. E nós podemos perceber aqui dois tipos de questionamento. Primeiro, eles disseram assim, não, ele disse que iria salvar Israel, salvar a nação, enfim, salvar o mundo. E aí? Ele foi crucificado, morreu, e agora quem vai salvar? Na verdade, aquele que nós tínhamos como Salvador, não salvou nem a ele mesmo. E ainda mais, ele disse assim, já é o terceiro dia. E ainda assim, cadê? Quer dizer, pelas ordens judaicas, né, no costumes antigo, o morto só era dado oficialmente como morto após o terceiro dia. Tanto que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Então, mesmo ele sabendo que as mulheres tinham ido lá e que elas viram, estava vazio e tal, mesmo assim não acreditavam, já estavam incrédulos. Mas enfim, eles continuam andando. Só que ao seu caminhar e conversar com essa pessoa, que até então para eles era uma pessoa estranha, quando na verdade era Jesus, ele sentiu o coração deles arder. Então, para ganharmos tempo aqui, o vídeo não ficar muito longo, eles foram adiante, sentindo os seus objetivos, com toda a indagação, com tudo que Jesus falou. Jesus até disse para eles que eles eram tolos e tardios de coração, quer dizer, faltava a eles sabedoria, faltava a eles entendimento, discernimento, e chamou eles de tolo, quer dizer, tomar decisão precipitada, enfim, você pode colocar o adjetivo que você quiser. Então foi isso que Jesus colocou. E Jesus disse, né? Tolos e tardios de coração para acreditar em tudo o que os profetas disseram. Quer dizer, vocês não acreditam, vocês andaram comigo. Jesus poderia dizer, vocês andaram comigo o tempo todo, ouviram a palavra, vendo sinais, vendo as maravilhas, mas mesmo assim vocês não acreditaram, vocês são incrédulos. Enfim, nós queremos falar a você e trazer a exatidão da mensagem, para que você entenda que quando eles chegaram à porta de Emaús, Jesus fez menção de passar adiante deles. Mas eles constrangeram Jesus e falaram, Senhor, ele disse, não fica conosco. E Jesus entrou com eles. E ao sentar na mesa e tal, para o jantar, para participar do pão, então eles pediram. E Jesus orou, Jesus pegou o pão, orou, abençoou. E quando eles comeram o pão, os olhos deles se abriram. Então, ele dizia lá no verso 32, e disseram um para o outro, não nos ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as escrituras? Então, na hora, eles entenderam que era Jesus, porque Jesus, quando os olhos deles se abriram, Jesus desapareceu, né? E eles falaram, não, era Jesus que estava aqui conosco. Então já era altas horas da noite. E eles não coagitaram em dizer, peraí, nós temos que tomar uma atitude, nós temos que voltar. Então, na mesma hora, no verso 33 diz, na mesma hora levantou-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles. Então, ele dizia e testificava, olha, Jesus ressuscitou. Ele está vivo, está entre nós. Então, igreja, veja que o discernimento, a sabedoria, eles só podem ter
em tomar a atitude certa, ele só pôde fazer assim após ele comerem do pão. E eles irem, e após comerem desse pão, se preencheram de força, de coragem, não olharam para a noite, para o tempo frio, porque no Oriente Médio a tendência do dia ser muito quente, a noite ser muito fria. Então eles não olharam para nenhum tipo de obstáculo, apenas eles disseram: vamos tomar a atitude certa, vamos obedecer a ordem que nos foi dada. Qual fora a ordem? Que eles ficassem em Jerusalém. E foi isso que eles fizeram. Eles voltaram para Jerusalém e ali se manteram firme diante da presença do Criador, porque ali, logo posteriormente, Jesus teve uma aparição com eles, e aí eles entenderam tudo, e eles logo seguidamente veio os dias de Pentecostes, onde eles foram derramados sobre eles o Espírito Santo. Daí eles teve o revestimento de poder para sair e pregar a respeito do nosso Senhor. Amém? Então eu quero, antes de orar, eu quero convidar você para que esteja conosco nesta campanha que inicia dia 14 de janeiro, vai ser dia 14, 21, 28, aí depois vem fevereiro, as próximas terça-feiras seguintes, até antes da semana do Carnaval, tá certo? Serão 7 terça-feiras que os seus olhos vão se abrir, que bênção vai acontecer, que Deus vai te dar grande livramento, e eu vou dar desse pão também para você levar para sua casa, para sua família, no nome de Jesus. Tá joia? Então tá aqui, ó, o pão que nós iremos agora consagrar, apresentarmos a Deus. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu apresento a Ti, meu Deus, este pão, o pão ao qual, meu Pai, demos o nome, meu Pai, do pão da revelação. Porque através deste pão consagrado, meu Pai, ao Senhor, neste monte, o Teu povo vai se encher de força, de poder, de sabedoria, de entendimento, de discernimento, meu Pai, para que eles possam dar, meu Deus, origem a todos os planos, projetos, meu Pai, ao qual o Senhor tem preparado para a vida deles. Tem pessoas, meu Pai, que o Senhor tem mostrado caminhos para que eles possam seguir. Mas eles estão seguindo, meu Pai, por caminho, por direção, conforme aqueles 2 discípulos que iam a caminho de Emaús. Caminho talvez confortável, porque Emaús quer dizer fonte de águas quentes. Mas a disciplina e a ordem do Senhor era para que eles ficassem lá em Jerusalém, ambos reunidos, quer dizer, numa unidade, numa união com os demais. E Jerusalém, o seu significado quer dizer lugar de paz. Então, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, todos quanto participarem deste pão, meu Pai, pessoas, meu Deus, que nós iremos fazer chegar esse pão até ela. Meu Deus, pessoas que estão afastadas, distantes do Senhor, que estão, meu Pai, em estado de rebeldia, desobediência, meu Pai, seguindo os seus próprios caminhos, direção e pensamento, indo sentido a Emaús, meu Pai, lugar de conforto. Mas o Senhor, meu Pai, certamente vai trazer, meu Pai, ou vai fazer com que o Teu poder e o seu entendimento, sabedoria e discernimento, meu Deus, se aposse da vida dessa pessoa para que ela possa decidir de forma correta, de forma acertada, meu Pai, voltando para o lugar de paz. Jerusalém era o lugar de paz, a disciplina, meu Pai, a obediência, a fidelidade é o lugar de paz. É onde o Senhor se mostra presente na vida daqueles que são fiéis, daqueles que têm diante do Senhor, meu Deus, um compromisso com a Tua palavra, um compromisso, meu Pai, de fidelidade, de temor, meu Pai, para com o Senhor, para com o servo do Senhor, meu Deus, para com o profeta, o homem de Deus. Então, que o Senhor possa abençoar. Eu consagro, meu Deus, a Ti esse pão. Todos serão por Ti abençoados. Eu creio, meu Pai, a partir de agora não é um simples pão, mas um pão, meu Deus, revestido do Teu poder. Ó Deus, eu entrego a Ti nas Tuas mãos também, meu Pai,
parte dos pedidos, meu Deus, do projeto de vida, meu Deus, 2025, meu Pai, que o Senhor cresça e que nós diminua. Então, meu Deus, venha tomar nas tuas mãos todos os pedidos que foram feitos. Meu Deus, cada projeto, plano, meu Deus, orações, pedido de orações em favor da família. Vai de encontro, meu Deus, os familiares, faça a tua obra que este ano, meu Deus, de 2025, seja um ano, meu Deus, ao qual o teu povo venha ver as grandezas do Senhor se cumprir, os projetos deles se cumprirem, meu Pai, na sua vida. Eu entrego a Ti, meu Pai, como também eu entrego a vida de cada um membro, obreiro, meu Pai, a cada um obreiro, aqueles que foram levantados, meu Pai, os novos obreiros que virão, meu Pai, a somar na obra do Senhor. Honra eles, abençoa a vida deles, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, revista a tua obra, o Ministério, Igreja, Comunidade, visita essa cidade, meu Pai, visita, meu Pai, com o teu poder, cada viela, beco, ruas, meu Deus, toca agora, faça repreender o principado, a potestade, os dominadores, a força do mal, todos os demônios que têm se levantado nessa cidade contra, meu Deus, o evangelho, a vida do povo, meu Pai, impedindo as pessoas de chegar à igreja, meu Deus, fazendo pessoas se afastarem, seguindo o caminho errado, direção errada, seja repreendido. Traga os afastados, meu Pai, traga aqueles que estão a caminho de Emaús de volta, meu Deus, traga, meu Pai, o teu povo, pessoas que estão sofrendo, os enfermos, doentes, meu Pai, que através desta campanha, meu Pai, que o Senhor venha revelar a saúde, que o Senhor venha revelar, meu Pai, a prosperidade, que através desta campanha o Senhor venha revelar, meu Pai, meu Deus, a libertação da família, do lar, meu Deus, a restauração do casamento, meu Pai, que o Senhor venha arrancar do meio do teu povo todo o mal. Eu entrego nas tuas mãos, meu Pai, esta campanha, e eu estarei aqui, meu Deus, em outras oportunidades, e ao findar dela, eu estarei aqui para te agradecer por todos os feitos. Em nome de Jesus, amém. Então, tá aí feito o convite para você, e eu espero estar recebendo todos vocês a partir de amanhã, dia 14 de janeiro de 2025, perdão, até a última terça-feira de fevereiro. Serão sete terça-feira do pão da revelação, onde Deus vai mudar toda a história da tua vida. Ó, um grande abraço e que Deus abençoe.